Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para gravar mais uma videoaula dando continuidade na nossa disciplina Terapia Familiar. Na semana passada eu iniciei o texto Análise das Interações Familiares, apresentei então como que a análise do comportamento entende e observa o indivíduo, sempre nos 3 níveis, filogenético, ontogenético e cultural, sendo que aonde o indivíduo está inserido, ele tem que estar sendo observado através da análise do comportamento dentro desses 3 níveis, dentro desses 3 contextos. E se estamos falando de família, estamos falando de várias pessoas dentro desse ambiente, apresentando os 3 níveis de comportamento. Antes de darmos sequência nessa aula, queria lembrar a todos vocês para curtirem a página, se inscreverem na página e ativar o sino, para que assim que os nossos textos forem postados, vocês já recebam a notificação, muito antes, inclusive, de ter sido liberado pelo nosso sistema. Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar o nosso texto. Agora, então, eu queria iniciar a parte, o ponto, né, onde a gente fala do processo de evolução da família. Que família é essa? A família como um controle social, uma instituição social que tem controle de comportamento? Vamos analisar um pouquinho isso. Então, a família é uma instituição social e como todo sistema social, eles buscam dentro dos indivíduos que a compõem perpetuar valores. A perpetuação desses valores tem o objetivo de trazer bem-estar e sobrevivência aos componentes desse grupo. Então, quando nós estamos pensando em pessoas convivendo juntas, como uma família, nós estamos pensando em pessoas que estão comunicando valores, moral, tradições, e que essas tradições vão ser transmitidas. E essas transmissões, essas tradições precisam ser transmitidas pelo fato de que, se elas existiram até agora, elas trouxeram um poder de sobrevivência. Dito isso, é muito importante que estes indivíduos continuem, então, transmitindo. Me parece importante que essas tradições devam continuar a ser transmitidas, porque se até agora eu venho repetindo e informando essas tradições e nós todos sobrevivemos, a minha família, a minha linhagem sobreviveu, significa que eu devo continuar a transmitir essas informações, então. A análise do comportamento, então, ela observa a família como um sistema múltiplo de agentes. Esse sistema múltiplo é composto por pessoas autônomas, que elas se comportam em conjunto de uma forma muito mais complexa, muito mais variada, com isso ocasionando produtos de comportamentos que não seriam produzidos, em hipótese alguma, caso as pessoas se comportassem de modo individual. Então, para ficar mais simples, vamos parar e analisar. Se eu sou uma mulher, mãe de família, tenho uma casa que eu cuido, filhos, maridos, aquela coisa toda, se eu sou sozinha, tirando esse exemplo dessa mulher, se eu sou uma pessoa só, eu me autodefino, eu me autossustento, eu auto-organizo os meus próprios horários. Então, eu posso cuidar da minha casa, do meu horário, da minha comida, o que eu como eu como, da maneira que eu bem entendo, porque apenas é a minha subsistência que está em jogo e está em risco. Então, sozinha eu produzo um determinado comportamento. Talvez eu coma um pouco mais tarde, talvez eu fique sem almoço, no sentido de depois eu preparo um jantar mais caprichado, porque passou o horário. Não preciso necessariamente almoçar meio-dia, porque eu que faço os meus horários, porque eu sou sozinha. Agora, se eu sou um indivíduo, como eu dei o exemplo inicial, mãe, dona de casa, esposa, né, mulher, chefe da família, nesse ambiente onde eu estou, onde tem mais pessoas que dependem do meu comportamento, que dependem da minha ação, obviamente, o horário do almoço deverá ser mais organizado, o que se come deverá ser mais saudável, não poderemos fugir de horários de alimentação, porque todos dependem daquilo. Então, se eu tenho filhos, meu filho tem que acordar às 6 horas da manhã para estar na escola às 7. Então, eu tenho que acordar junto com ele, fazer o café da manhã, oferecer o café da manhã, levá-lo até a escola, ou descolocá-lo numa van, ou mandá-lo, né, despachá-lo se ele vai a pé sozinho. Então, todo esse processo acaba ocorrendo quando
quando eu não tenho outra pessoa, quando eu tenho outras pessoas, esses padrões de comportamento são mais complexos. E aí essa criança vai para a escola, eu organizo a casa, eu cuido da roupa, eu cuido do uniforme que ficou do outro dia para lavar, porque essa criança precisa de uma roupa nova para outro dia, para ir para a escola, roupa nova não, roupa limpa, e vou ter que organizar todo esse manejo familiar, preparar o almoço para meio-dia essa criança chegar, almoçar, o marido chegar, almoçar e assim por diante. Percebe que é muito mais complexo a minha relação com o outro quando eu estou em grupo social do que se eu estou sozinha? Um exemplo também para vocês, como que acho que fica mais simples, inclusive, para a realidade de vocês. Combinou de sair com os amigos. Se você vai sair sozinha, você escolhe o horário que você vai, que horas que você volta, com que roupa que você vai, carro, o que você vai comer, o que você vai beber, você se organiza. É menos complexo o padrão de comportamento que precisam ser observados e emitidos para que haja essa interação social de sair e ir até algum lugar sozinha. Agora, se você vai sair em grupo, já envolve padrões muito mais complexos. Que horas que nós vamos, quem pega quem vai beber, se vai sair para uma noite, para uma balada, quem bebe para dirigir, quem bebe para e não vai poder dirigir, quem não vai beber para poder dirigir. Então, são uma emissão de comportamentos muito mais complexos, né? Essas definições é o que diferencia a família de uma agência de controle. O que nós pensamos como agência de controle? Então, a agência de controle nós podemos pensar nas instituições como igreja, religião, ensino educacional, ensino político. Então, isso é uma agência de controle. A família, a gente não pode enxergar dessa forma tão literal como uma agência de controle, porque o que controla são conjuntos muito específicos de variáveis, né? São organizações de um grupo como um todo. É muito mais específico. Quando a gente fala em agência de controle, como igreja, religião e governo, o grupo, o todo, de uma forma muito mais abrangente, é influenciada. Quando nós somos família, esse grupo, esse todo, é um ambiente mais limitado, são controles muito específicos de variáveis de relacionamento. Ao passo que a igreja é muito mais amplo, a escola é muito mais amplo, o governo é muito mais amplo como agência de controle. A estrutura familiar e as práticas educativas que envolve as crianças são aspectos a serem observados pela evolução da família. A gente tem que sempre entender essa estrutura familiar observando as práticas educativas. Quais foram as práticas educativas que levaram esses indivíduos a se formarem, a amadurecerem, a crescerem, a tomar decisões e iniciarem novas famílias, e iniciarem novas tradições e novas pequenas sociedades, né? Então, se a gente parar para analisar, é importante estudar qual é todo esse processo. Lá no início do século XX, o número de filhos por família era muito elevado, era um número muito grandioso na relação entre adultos e crianças, né? No início do século XX, então, a premissa era observar e investir na obediência e no respeito aos mais velhos. A disciplina era feita pelos pais, então era muito importante, era superestimado e valorizado a obediência. Os mais velhos falam, têm a palavra, e os mais novos obedecem e respeitam, né? E a disciplina sempre era feita, então, por esses pais que demonstravam afeto, e os avós eram os membros familiares importantes para a criança, né? Fazia parte, então, daquele contexto. O brincar se desenvolvia com brinquedos e, em geral, esses brinquedos eram artesanais. Não existia essa superprodução que nós temos hoje de artefatos lúdicos, games tecnológicos, né? Computadorizados, como hoje nós temos. Então, eu tenho certeza que vários de vocês já ouviram as avós contando que brincavam com bonequinhas feitas de palha de milho, faziam aqueles saquinhos cheios de areia, de pedrinha, né? As Três Marias, se não me engano, acho que era esse o nome, que jogava para cima e tinha que pegar uma quantidade. Eles brincavam
de esconde-esconde, eram muito mais brincadeiras lúdicas, brincavam com um pneu de bicicleta, com um pedaço de pau, ia tentando fazer eles rodarem, né? Então essas brincadeiras eram muito mais lúdicas, muito mais artesanais do que propriamente do que em comparação com o tempo de hoje, né? Lá na década de 30, entre 1930 e 1980 aproximadamente, houve uma maior limitação de espaço, né? Começaram então nós estamos falando de grandes centros, estamos falando de analisando de um modo geral, porque se a gente pensar no nosso contexto local, as limitações de espaço não começaram em 1930, em 1980, nós estamos falando de um modo global. Mas mesmo assim, começou a ter as limitações de espaço, as casas começaram a ser menores, as pessoas saíam do sítio e vinham morar na cidade, e aí todo aquele espaço que eles tinham no sítio já não era mais disponível a eles, porque eles estavam morando na cidade, por maior que fosse o terreno, ainda era infinitamente menor do que o sítio, fazenda, propriedade aos quais eles viviam. E as brincadeiras passaram a ser mais solitárias, as crianças começaram a ficar mais sozinhas, porque com a vinda dessas famílias para a cidade, essas famílias vinham para a cidade para trabalhar. Então o homem se transformava em um operário, ia trabalhar em fábricas, iam trabalhar nas empresas, as mulheres, poucas ficavam em casa, a sua grande maioria já ia trabalhar em casas de família ou em alguma empresa, em alguma indústria. E essas crianças, elas começaram a ficar sozinhas. Nesse momento, elas passam a ter que exercer esse brincar de uma forma mais fantasiosa, mais lúdica, e com isso também começa a surgir os objetos lúdicos, os brinquedos que estimulavam essa imaginação para que a criança que estava sozinha pudesse ser de algum modo estimulada. Também surge ali, já por 1978, 77, né, final de 75 em diante, surge de um modo um pouco mais massivo. Hoje a gente sabe que isso é muito mais intenso, mas surge então a mídia televisiva, né? A mídia televisiva, ela passa a fazer parte da rotina familiar e desse modo também difunde valores, né? As crianças, elas ficavam em casa sob a guarda da televisão, e as propagandas, estilos de vestimenta, estilos de comunicação verbal passam a ter influência, então, desse processo de educação, vamos dizer assim, televisiva. Diferentemente, lá do início do século XX, no final da década de 90, que houve um menor número de regras apresentadas à criança e maior permissividade por parte dos pais. Então, no final dos anos 90, que esses pais começam a diminuir as regras e ordens, então, que os filhos precisam obedecer, deixando essas crianças um pouco mais livres, um pouco mais à vontade e sendo mais permissivos, ou seja, deixando essas crianças apresentarem comportamentos que antes eram punidos ou que antes eram tidos como inadequados, como comportamentos que não eram aceitos socialmente. Talvez no sentido de suprirem a criança da falta desses pais, talvez para compensar, mas ele fica sozinho, coitadinho, já não é fácil para ele, aí chega em casa, o pai e a mãe ainda vão brigar, vão chamar atenção, né? Talvez por conta essas falas que houve todo esse processo de mudança. As crianças foram inseridas em um maior número de atividades extraescolares ao longo do dia, e além de serem expostos cada vez mais ao universo midiático. Então, começaram nesse momento, entra o boom das atividades extracurriculares. Então, a criança no final dos anos 90, já lá nos anos 90, final dos anos 90, já começa a importância de se aprender uma segunda língua, o inglês, aulas de música, um futebol, uma atividade como balé, qualquer outra atividade começa a fazer parte do ambiente da criança, e junto a isso continua o universo midiático. O ensino público começa ali em meados dos anos 99, 2000, já inicia, né, o estudo integral, né, com o contraturno, onde a criança fica na escola tendo que emitir comportamentos, aprendizado. Mas tem se o contraturno era parte da tarde,
Ah, mas ele faz karatê, mas ele faz aulas de tricô, tem aulas de pintura, tem diversões e tudo mais. Porém, mesmo assim, tendo tudo isso, ainda ele está dentro desse ambiente escolar, e esse ambiente escolar, para ele, a estrutura da escola, paredes, as cores, carteira, o alimento, o bebedouro, banheiro, tudo isso para ele ainda reflete aquele ambiente. Ele não deixou de sair daquele ambiente. Ele está fazendo atividades que são mais agradáveis no período da tarde, entretanto, ainda está dentro desse ambiente escolar. As crianças, então, foram inseridas em maior número de atividades escolares e isso traz com que o ambiente ao qual ela acaba sendo muito mais exposta seja esse ambiente que não é o familiar, né? Então, observa-se também outros fatores que influenciaram na evolução da família contemporânea. Quais seriam esses outros fatores? Né? O aumento das taxas de divórcio, que com isso trouxe novas configurações familiares, a diminuição da taxa de natalidade, a inserção da mulher no mercado de trabalho, produzindo e se transformando muitas vezes em o gerenciador, o administrador dessa família, e uma maior tendência de relações sexuais antes e fora do casamento. Isso também traz um outro perfil para essas relações familiares, né? Mas eu queria destacar essa questão da diminuição da taxa de natalidade. Isso também é um ponto bastante importante de ser observado, né? Com a diminuição da quantidade de filhos, eu não estou nem fazendo aqui um alarde, levantando uma bandeira de que precisamos ter mais de um filho, 2, 3 ou 4, né? Mas isso também é um fator que modificou as estruturas familiares, né? Influenciou nessa interação familiar, porque antigamente as famílias eram muito numerosas, né? No mínimo 4 filhos. E aí essas crianças entre si, elas praticamente se educavam, elas praticamente se criavam por si só e gerenciavam as tarefas domésticas da casa, auxiliavam esses pais, acabavam sendo como uma mão braçal, né? Como alguém que está ali para servir e para fazer atividades, e não necessariamente como um filho. E aí, na medida que, então, essas estruturas familiares começam a ser diminuídas, começam a ficar compactadas, isso me parece ser um grande fator de modificação, porque talvez alguns pais, no sentido de nós privamos eles de irmãos, privamos eles de pessoas ao redor dele, então nós precisamos dar mais coisas para ele, para que ele se sinta ocupado, ou ele se sinta menos punido por não ter tido mais irmãos, né? Nós podemos destacar, então, como uma grande importância nas mudanças da estrutura familiar brasileira e na sua função dentro da sociedade, elas também foram seguidas por 3 grandes conjuntos de lei, né? A Lei do Divórcio, lá em 1977, o Estatuto da Criança, né? O ECA, em 1990, e a renovação do Código Civil Brasileiro em 2002. Isso também trouxe muita mudança para a estrutura familiar, né? Quando, com a lei de 1967 do divórcio, as mulheres, elas se sentem mais amparadas e protegidas no sentido de não serem excluídas e marginalizadas. Quantas famílias mantiveram suas relações, seus casamentos, apesar de violência, apesar de traições, apesar de muitas outras coisas que podem influenciar no sofrimento para a relação, né? O Estatuto da Criança e Adolescente também é uma coisa muito importante da gente se analisar, porque a criança e o adolescente passa a ser protegida por lei, que até então, como nossa Constituição ela é muito antiga, né? A criança não era vista como uma parte pertencente da família, uma vez que não se tinha a certeza da sua sobrevivência, não se tinha a certeza de que ela vingaria. E aí, portanto, nesse sentido, a criança não era considerada como parte. Então, era um objeto da família e podia ser tratada da maneira como a família achasse conveniente. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança passa a ter um pertencimento a essa família. Na realidade, ela passa a existir perante a sociedade e perante a lei. Na análise do grupo familiar, então, é possível identificar 2 tipos de núcleos familiares.
Nós temos a família nuclear e a família ampliada. A família nuclear ela é composta pelo casal, com a presença ou não de filhos. Então, família nuclear é aquele pequeno ambiente, aquele pequeno núcleo ao qual uma família é originada. Então, vamos pensar, uma mulher e um homem, quando se casam, é uma família nuclear. Com filhos ou sem filhos, permanece sendo uma família nuclear. Um homem com um homem se casa, é um núcleo, é uma família nuclear. Uma mulher com uma mulher se casa, é uma família nuclear também. Com filhos ou sem filhos, essa é um pequeno grupo familiar. E aí nós temos a família ampliada, que ela é formada por membros familiares citados do primeiro núcleo e por outros biologicamente associados ao pai, à mãe, a mãe, os avós, os tios, os primos, os sobrinhos. Então, a família ampliada é todo o que envolve aquela família nuclear. Então, nós temos a família nuclear, que é o casal, mais filhos ou sem filhos, e a família ampliada é tudo aquilo que envolve aquele casal, da onde aquele casal se originou. Como decorrência das grandes modificações dos valores, a Constituição da Família Brasileira observa-se a coexistência de dois modelos de família brasileira, né? Nós temos o modelo tradicional e o moderno ou contemporâneo. O tradicional, que é o primeiro modelo, os membros são definidos a partir de sua posição hierárquica, na qual pai e mãe ocupam o poder sobre os demais membros, ainda sendo uma estrutura mais patriarcal. Então, a família tradicional é aquela que nós conhecemos, isso também não é ruim. Nós temos que tirar essa ideia que nós temos de que a família tradicional brasileira é ruim, a família moderna contemporânea é a boa, ou a contemporânea moderna é ruim e a tradicional era aquilo que era bom e a gente precisa resgatar. Não, nós precisamos analisar dentro daquela estrutura que nós estamos observando o que dá certo, o que não traz sofrimento. É a família tradicional, se funciona ali dentro daquela família que veio te procurar pedindo auxílio, funciona para eles, está tudo bem para eles serem assim, uma família tradicional, ótimo, a gente vai tentar identificar, então, quais são as queixas, o que está trazendo problema para essa estrutura. Se o modelo dela, que é contemporâneo, moderno, funciona, mantemos esse padrão, não temos que falar, não, vocês estão errados, vocês têm que seguir um modelo tradicional de família. A questão é o que traz o sofrimento, né? O que é que está trazendo? Se é o modelo tradicional, nós não estamos conseguindo nos adaptar, nós queremos ser uma família tradicional, porém, a situação moderna a qual nós estamos inseridos não está nos permitindo, por que eu quero ser o tradicional? Por que eu quero ser o moderno? Por que eu preciso ser uma coisa ou outra, né? E, então, nesse caso, moderno contemporâneo, o pai e a mãe têm direitos iguais, da mesma forma que também têm os deveres, todos os membros são importantes para o desenvolvimento dessa família, há um diálogo maior, não estou dizendo que essa seja melhor que a outra, nem que a outra seja melhor que essa, existem os dois modelos, precisa ser analisado e observado dentro da sua estrutura qual modelo dá certo então. Então, nessa síntese, é importante que não se desconsidere a complexidade da mudança da instituição familiar. Nós precisamos observar como é que se deu essa mudança, qual é o histórico dessa família, como essa família aprendeu. Como nós estávamos falando lá, né, da ontogenia, antes de eu tentar identificar, trabalhar o que essa família está trazendo de sofrimento, eu preciso entender como que essa família se constituiu, como que ela chegou até aqui, qual é a estrutura dentro, então, desse modelo família ampliada, como que essa família ampliada influencia nessa família nuclear? Quais são as histórias dessa família ampliada que hoje estão produzindo algum tipo de situação, estresse, problema ou algum tipo de sofrimento para essa família, né? Os estudos das interações dos grupos familiares, dos valores presentes em cada família, pode ser importante fonte de informação acerca das mudanças sociais vivenciadas por uma sociedade. É através da família, do olhar para essa família, tanto nuclear quanto a família ampliada, que nós podemos identificar quais as mudanças que estão acontecendo na sociedade atual. Muito bem, pessoal, para a nossa aula de hoje, então, era isso que eu precisava trazer para vocês, o encerramento desse artigo. Semana que vem teremos um novo artigo. Já vou deixar para vocês, então, a nossa atividade, lembrando que é um questionário, que com essa videoaula e o nosso encontro da noite, vocês terão total condições de responder imediatamente a esse questionário. Lembrando sempre que o meu questionário é de uma única pergunta e vocês têm o prazo de 3 dias para responder. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, deixo aqui o meu grande abraço para vocês
E o meu mais sincero voto de estarmos próximos o mais rápido possível, para que possamos, então, juntos em sala de aula, poder discutir, trazer exemplos desses temas que nós temos abordado. Um grande abraço a todos, bons estudos e nos vemos na próxima aula.